Gênesis capítulo 37. Assim Jacó tornou a fixar residência na terra de Canaã, onde o pai dele tinha morado. Veja agora as coisas que aconteceram a Jacó. José estava com 17 anos. O trabalho dele era pastorear os rebanhos com os irmãos dele. Como era muito jovem, ia junto com os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de Jacó. Quando voltava do campo, José contava ao pai as coisas más que eles faziam. Ora, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Certo dia, José ganhou do pai um fino traje com belos bordados. Os irmãos ficaram odiando José, porque notaram que Jacó dedicava mais amor a ele, e já não conseguiam falar amigavelmente com José. Uma noite, José teve um sonho, e ele contou aos irmãos. Eles ficaram com mais raiva dele ainda. Nas palavras de José, o sonho foi assim: Vejam só, sonhei que nós estávamos colhendo trigo. Quando estávamos amarrando os feixes, o meu feixe ficou parado, em pé. E não foi só isso. Os seus feixes rodearam o meu e se inclinaram diante dele. Os irmãos responderam: Você está querendo dizer que vai ser nosso rei? Ou que vai mandar em nós? Esse foi um dos estranhos sonhos de José. Os irmãos foram ficando cada vez mais com ódio dele, por causa dos sonhos e das palavras dele. José contou aos irmãos outro sonho que teve. Disse ele: Sabem, sonhei que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinaram diante de mim. O pai estava junto e ouviu o sonho. Repreendeu José por isso, dizendo: Ora, que significa isso? Que sonho é esse? Então você acha que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos ter de nos inclinar na sua frente? Os irmãos ficaram com inveja de José. Jacó não esqueceu esse acontecimento, guardou o caso no coração e ficava meditando nele. Um dia, os irmãos de José levaram o rebanho do pai a Siquém para dar pasto aos animais. Enquanto estavam por lá, Israel chamou José e disse: Os seus irmãos estão em Siquém, dando pasto ao rebanho. Vá lá ver como estão eles e o rebanho. Depois, venha cá me dar as notícias de como vão. José obedeceu e partiu do vale de Hebrom para Siquém. Quando estava procurando os irmãos pelos campos, um homem apareceu por ali. Quem é que você está procurando? Perguntou ele a José. Procuro meus irmãos e o rebanho que estão pastoreando, respondeu José. Você sabe onde eles estão? Sei, disse o homem. Já não estão aqui. Ouvi quando falavam que iam para Dotã. José foi para lá e encontrou os irmãos. Mas, quando ia chegando perto de onde estavam, eles viram que vinham vindo e decidiram acabar com ele. Lá vem um sonhador! Exclamaram. Vamos dar cabo dele e deixar o corpo num desses poços. Depois, diremos ao pai que José foi morto por um animal selvagem. Então veremos em que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu o plano dos irmãos, pensou no modo de salvar a vida de José. E disse ele: Não vamos matar nosso irmão com nossas próprias mãos. Olhem, vamos colocar o rapaz nesse poço seco. Rúben disse isso com a intenção de libertar José mais tarde. Quando José chegou, os irmãos tiraram a capa colorida dele e lançaram o moço no poço seco. Mais tarde, quando estavam jantando, viram de longe uma caravana de ismaelitas.
Ela vinha de Gileade e ia para o Egito. Os camelos estavam carregados de perfumes, temperos finos e goma. Vejam, disse Judá, que vantagem teremos em matar o nosso irmão? Além de ficarmos com a culpa, não teremos lucro nenhum. Tratemos de vender José àqueles ismaelitas. Os irmãos concordaram. Assim, quando os negociantes passaram por ali, José foi vendido a eles por seus próprios irmãos. 20 moedas de prata foi o preço. Feito o negócio, os israelitas continuaram a viagem para o Egito, levando José com eles. Rúben não estava junto com os irmãos quando os ismaelitas passaram. Mais tarde, ele voltou lá para tirar José do poço. Quando viu que o rapaz não estava mais no poço, rasgou as roupas, cheio de aflição. José desapareceu! E para onde eu vou agora? Disse ele. Então, os irmãos mataram um bode e molharam o traje de José no sangue do animal. Depois mandaram a roupa cheia de sangue ao pai com este recado: achamos isto no campo. Veja se é o traje de José ou não. Jacó reconheceu logo o traje. Sim, disse ele, é do meu filho. Vai ver que um animal feroz devorou o pobre José. De certo ele foi despedaçado. E rasgou as roupas e se vestiu com pano grosseiro, chorando por muitos dias o filho morto. Todos os membros da família tentaram consolar Jacó, mas em vão. Ele não aceitou as palavras de consolo. Vou chorar a morte de meu filho até morrer, disse ele, e continuou lamentando a perda de José. Enquanto isso, chegando ao Egito, os negociantes de Midian venderam José a Potifar, oficial do faraó, rei do Egito. Potifar era o comandante da guarda real. Gênesis capítulo 38. Por esse tempo, Judá saiu de casa, morando para Adulã. Lá ficou morando na casa de um homem chamado Hira. Logo ficou conhecendo a filha do cananeu Suá. Casou-se com ela. O casal teve 3 filhos, Onã e Selá. Quando nasceu Selá, a família estava morando em Quezibe. O nome de foi escolhido pelo pai e os outros 2 pela mãe. Quando o filho mais velho, cresceu, Judá arranjou o casamento para ele com uma jovem chamada Tamar. Como, porém, levava uma vida perversa aos olhos do Senhor, o Senhor mesmo o matou. Então disse Judá a Onã, irmão de case com Tamar conforme as nossas leis. Assim, os filhos que você e ela tiverem serão herdeiros e sucessores de Onã, porém, não queria ter filhos que não tivessem o nome dele. Por isso, cada vez que se deitava com Tamar, não completava a relação, deixava cair no chão ou na cama o líquido seminal. Fazia isso para não dar descendentes ao finado irmão dele. Deus reprovou esta atitude e matou Onã também. Disse Judá à sua nora Tamar que não se casasse com ninguém. Vá para a casa dos meus pais e espere que Selá, meu filho, cresça, disse ele. Então, ele se casará com você. Mas a intenção de Judá era evitar que acontecesse com o caçula o que tinha acontecido com os 2 irmãos dele. Tamar voltou, pois, à casa dos pais dela. E passou o tempo e a mulher de Judá morreu. Depois que terminou o período costumeiro de luto, Judá viajou. Ele e seu amigo Hirá, o Adulamita, foram a Tímina para tosquear as ovelhas. Alguém contou a Tamar: sabe, o seu sogro vai a Tímina para tosquear ovelhas.
Tamar andava desanimada porque Selá já era homem e nem ele nem o pai dele falavam em casamento. Então ela trocou de roupa, deixando de se vestir como viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou bem. Depois ficou sentada à beira da estrada de Tímina, perto da entrada da cidade de Enaim. Quem ia para Tímina passava por ali. Quando Judá chegou naquele ponto, viu a mulher e pensou que fosse uma prostituta, porque ela estava com o rosto coberto pelo véu. Judá propôs a Tamar que passasse a noite com ele. Não sabia que era a nora dele. "Quanto você me pagará?" perguntou ela. "Mandarei a você um cabrito do meu rebanho", respondeu ele. "Que garantia me dá de que mandará o pagamento?" perguntou Tamar. "Bem, que você quer como garantia?" indagou ele. "Quero o seu selo de identificação com o cordão e o seu cajado", respondeu ela. Ele deu a ela essas coisas e os dois dormiram juntos. O resultado foi que ela ficou grávida. Passadas essas coisas, Tamar voltou a se vestir como viúva. Judá encarregou o amigo adulamita de entregar àquela mulher o cabrito prometido. Também encarregou Ira de conseguir de volta as coisas que tinham deixado com ela como garantia. Mas ele não encontrou a mulher. Perguntou aos homens daquele lugar: "Onde posso encontrar aquela prostituta que ficava se oferecendo à beira da estrada, perto de Enaim?" "Nunca vimos qualquer prostituta ali", respondiam todos. Voltando para Tímina, Hira disse a Judá que não tinha achado a mulher e lhe contou que os homens do lugar tinham dito: "Pois bem, que ela fique com as minhas coisas", disse Judá. "Fizemos o que podíamos. Se insistirmos nisso, só vão rir de nós." Quase 3 meses mais tarde, contaram a Judá que Tamar, a nora dele, devia ter caído em adultério, porque estava grávida. "Tragam Tamar para fora, para que morra queimada!" gritou Judá. Quando estavam fazendo isso, ela mandou um recado ao sogro. O recado dizia: "O dono deste selo, deste cordão e deste cajado é o responsável por minha gravidez. Você reconhece essas coisas?" Judá admitiu que eram dele e disse: "Ela é mais correta do que eu. Sim, porque não cumpri a minha promessa de fazer o casamento dela com meu filho Selá." Nunca mais Judá se deitou com Tamar. Chegou o tempo do nascimento e nasceram gêmeos. Quando apareceu a mão de um dos bebês, a parteira amarrou um barbante vermelho no pulso dele para marcar quem nasceu primeiro. Mas o bebê recolheu a mão e o outro acabou nascendo primeiro. "Como foi que você conseguiu sair?" exclamou ela. Por essa razão, deram a ele o nome de Pérez, que quer dizer brecha. Logo depois nasceu o outro, o que estava com barbante no pulso. Deram a ele o nome de Zerá, que quer dizer luz nascente. Gênesis, capítulo 39. Quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos ismaelitas a Potifar, oficial do faraó, rei do Egito. Potifar era o comandante da guarda. O Senhor abençoou José de modo que tinha sucesso em tudo o que fazia, ao prestar serviços na casa do seu dono, Potifar. Potifar notou isso e entendeu que o Senhor estava com José de maneira muito especial, dando bons resultados a tudo quanto fazia. Assim, José foi favorecido por ele. Pouco depois, já estava na posição de administrador da casa de Potifar, o egípcio, e de todos os bens que ele possuía.
Desde a hora em que José foi nomeado administrador, Deus abençoou Potifar por amor a José. E tudo foi correndo bem, tanto nos negócios da casa como nas plantações e rebanhos. Potifar passou a confiar tanto em José que deixou tudo por conta dele, a tal ponto que Potifar não tomava conhecimento de nada. A única coisa que resolvia pessoalmente era o que levaria à boca para comer. Tudo mais, José dirigia e resolvia. José era também um belo rapaz. Passado algum tempo, a mulher de Potifar começou a olhar José com interesse carnal. Chegou mesmo a propor a ele que se deitasse com ela. Mas José não caiu na tentação. Disse a mulher: "O meu senhor confiou a mim tudo que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou comigo a responsabilidade total. Tanto assim, que ele não é mais do que eu nesta casa. E não me proibiu coisa alguma. É claro que a única coisa que não posso tocar é você, pois é mulher dele. Como poderia fazer essa maldade? Seria um grande pecado contra Deus." A mulher não desistiu. Todos os dias falava com José, querendo a companhia dele. Um dia, José foi à casa para cuidar de uns negócios. A mulher estava sozinha, ninguém estava por perto. Então, ela segurou José pela roupa, dizendo: "Vem deitar comigo." Mas José fugiu para fora de casa e a roupa dele ficou nas mãos da mulher. Quando a mulher viu que ele tinha fugido e que estava com uma peça de roupa dele, pôs-se a gritar. Os outros homens que trabalhavam na casa chegaram, atendendo aos gritos dela, e disse à mulher: "Vejam só, o meu marido trouxe para casa esse hebreu só para ofender a gente. Pois não é que ele quis me forçar a dormir com ele? Mas eu gritei o mais alto que pude. Quando ele viu que eu gritava sem parar, fugiu, esquecendo a roupa dele aqui." Ela guardou a roupa de José até quando Potifar voltou para casa. Então, contou ao marido a mesma história. Disse ela: "Esse escravo hebreu que você trouxe para casa veio me ofender. Mas como eu gritei, ele fugiu para fora, deixando a roupa dele ao meu lado." Ouvindo isso, Potifar ficou furioso. Mandou prender José na cadeia usada para os prisioneiros do rei. Mas o Senhor estava com José e derramou sua bondade sobre ele. O Senhor fez com que o carcereiro simpatizasse com José. Assim, o carcereiro encarregou José de cuidar de todos os presos que estavam naquela prisão. E José fazia tudo o que era preciso fazer ali. O carcereiro deixou de ter preocupação com o que acontecia na cadeia, porque José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele. Por isso, tudo o que fazia dava certo, e as coisas corriam bem.